Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia do nosso encontro, dia que falamos sobre saúde, sobre corpo, mente e espírito, porque somos seres integrais, não há nada separado. Dia que falamos sobre psicossomática, metafísica. E hoje nós vamos falar do estômago. Então, antes de falarmos do estômago, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Adriana, eu sou terapeuta integrativa e atualmente estudante de psicologia. O estômago, um órgão tão importante para o nosso corpo, assim como todos os outros. O estômago, para nós entendermos melhor a função do estômago, vamos começar pelo processo digestório, que fica mais fácil. Dentro da física mesmo, dentro do nosso corpo físico, dentro da nossa parte metabólica mesmo, né? O alimento, ele entra na nossa boca. Então, ali eu tenho o bolo alimentar. Eu tô ali mastigando, tô processando aquilo. Ele vai passar pela faringe, ele vai passar pelo esôfago e ele vai para o nosso estômago. Como um bolo alimentar ainda. Quando ele chega no nosso estômago, qual é a função do nosso estômago? O que o nosso estômago, fisiologicamente, faz? Ele, através das enzimas, ele quebra esse bolo alimentar em partículas. E quebrando em partículas, ele distribui por nosso organismo de forma inteligente, que só ele sabe como é, né? Como deve ser. Percebe que dentro disso, o estômago nada mais é, ou tudo mais é, do que um líder. É o estômago que faz a distribuição dessas partículas para que o nosso organismo receba as vitaminas, os componentes, as substâncias, enfim, necessárias. Porque o resto é excretado, o resto vai embora. Então, a função do estômago é muito importante. Por quê? Porque ele vai fazer essa distribuição. Então, por exemplo, Adriana, se eu tenho dor de estômago, eu com certeza sou uma pessoa controladora. Eu não consigo distribuir, eu não consigo fazer o que o estômago fisiologicamente faz, que é delegar as funções, porque ele pega as partículas e delega. Cada um vai para o rim, o que não serve vai para o intestino. Ele delega, ele distribui, deixa acontecer. Quem tem problemas de estômago, dores de estômago, não tem essa dinâmica, não consegue delegar, não consegue soltar, não consegue distribuir, não consegue deixar ir, seja o alimento ou seja as emoções. Percebe? E as emoções, como eu falei antes, o estômago ele processa o alimento e também processa as emoções. Ele faz o processo de 6 emoções básicas. Ele processa a raiva, ele processa a culpa, ele processa o ressentimento, ele processa o medo, ele processa mágoas, situações que aconteceram no passado, às vezes até mesmo abuso. Ele processa o recebimento do amor, onde a pessoa às vezes não se sente amada ou não acha que não tem um amor, não recebe amor suficiente nem dos outros nem de si próprio. Ele faz esse processamento se você permitir, né? Sempre com o meu consentimento. Observem que as pessoas que têm questões com o estômago são pessoas ácidas, né? Porque é isso que o estômago faz, produz o suco gástrico, ali, a questão da acidez. Então, pessoas com problemas do estômago são pessoas mais ácidas. Por isso que muitas vezes elas não conseguem receber o amor, não conseguem nem transmitir o amor. Não que elas não tenham esse amor, elas têm esse amor e muito amor, mas elas não conseguem transmitir isso por serem ácidas, entende? Vamos olhar 2 aspectos que eu considero importante. A nossa mente, ela faz conexões. Então, às vezes, as pessoas, elas associam determinados alimentos, vocês já devem ter ouvido isso, determinados alimentos com o estômago. Por exemplo, se eu como, sei lá,
Arroz e feijão, por exemplo. Se eu como arroz e feijão, logo depois eu tenho dor no estômago. É batata, é fato, né? Muita gente costuma falar isso. Ou qualquer outro alimento, tá? Eu estou usando o exemplo do arroz e feijão. Aí, ok, isso é o que ela justifica. Só que lá no passado, vamos supor, quando ela era criança, ela estava lá no almoço com os pais, comendo arroz e feijão. E comendo esse arroz e feijão, os pais começam a brigar. E uma briga muito feia. Ou qualquer outra coisa aconteça que gere nela medo, que gere nela raiva. E aquilo, e essa conexão, essas conexões vão ficar ligadas. Percebe? Então toda vez que ela comer arroz e feijão, ela vai sentir a dor no estômago. Por quê? Porque inconscientemente isso leva ela a determinado fato. Mesmo que talvez ela não lembre do fato, mas as conexões neurológicas foram feitas, as conexões neurais, melhor dizendo, foram feitas. Percebe? Outro ponto a ser falado. A pessoa pode comer qualquer coisa e não tem problema no estômago, não tem. E pode comer sempre e não dá dor no estômago. Mas lá no determinado dia, ela estava lá fazendo as coisas dela e acabou discutindo com alguém, colega de trabalho, sei lá quem. E ela foi para o almoço. E no almoço, ela ficou comendo a sua refeição e remoendo a briga. Comendo a refeição e remoendo a raiva. Entende? Depois dessa alimentação, ela vai ter dor de estômago. Não por causa da comida, mas por causa da emoção que ela teve no momento que estava comendo, relembrando aquilo. Entende? E é assim que nós funcionamos. Pessoas com problemas no estômago são pessoas muito ansiosas. Muito ansiosas. Pelo fato de não conseguir delegar, de não confiar na pessoa, achar que a pessoa não vai fazer como ela. Então, às vezes, ela até delega. Ela é obrigada a delegar. É necessário que ela delegue, às vezes, a própria função. Ou, às vezes, até uma mãe que tem que deixar o filho fazer, porque o filho precisa aprender, né, fazer determinadas atividades dentro de casa. Ela até delega. Né? Ela até delega, né? Não, meu filho tem que fazer. Mas o filho vai fazer diferente dela. É óbvio, porque cada ser humano tem o seu jeitinho. Então, ela delega na obrigação e ela vai ficar naquela ansiedade. Então, ele não vai fazer direito, ele não está fazendo direito, ele não faz como eu, ele é muito lerdo para fazer. Entende? E isso gera uma ansiedade cada vez mais. E quanto mais gera ansiedade, mais tenso eu fico. Mais eu me contraio. E quando eu vou comer, o que acontece? Dor no estômago. Percebe? Como tudo está conectado, não há nada separado. Tudo está conectado. Semana passada eu usei uma frase. Semana passada eu usei a seguinte frase, que eu vou usá-la novamente num outro contexto. Tudo que me é dado, né, quanto mais me é dado, mais será cobrado. Ou seja, estamos conversando aqui, né? Eu e você, estamos trocando informações. Você está aprendendo, você está tendo conhecimento. E você se identifica nisso, você se percebe nisso. Nesse contexto de controladora, de exigente, de não conseguir delegar. Ok, quanto mais lhe é dado, lhe foi dado o conhecimento. Eu tenho opção de escolha. Eu sempre tenho opção de escolha. Tudo na vida é uma escolha. Vamos dar um exemplo. Eu escolho ter saúde ou estar doente. Eu escolho a vida ou eu escolho a morte. Eu escolho ter um relacionamento ou não ter um relacionamento. Tudo é questão de escolha. Tudo. Então, voltando ali, me foi dado o conhecimento, me foi dada a informação de que dor no estômago remete a pessoas controladoras, então eu preciso me controlar para que eu amenize essa dor de estômago. E eu não faço isso. Eu escolho me manter na mesma posição. Por questões internas, por não acreditar, por qualquer situação. Eu escolho ficar nessa situação, como controladora e tocar a vida como eu estou tocando, porque sempre deu certo. É o meu ponto de vista. E tá tudo certo ser o teu ponto de vista. É respeitado o teu ponto de vista. Só que, quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. O que quer dizer isso?
que se eu não mudo a minha postura, eu vou ter cada vez mais problemas no estômago, me levando a uma úlcera. Hoje é só uma dorzinha, amanhã é uma úlcera, amanhã é uma gastrite, depois amanhã é uma gastrite, depois amanhã é uma úlcera, depois amanhã pode ser até um câncer. Isso será cobrado, porque foi dada a informação e você nada fez com ela. Entende? Tudo cabe a nós. Não existe fórmula mágica para a gente evoluir, né? Para a gente crescer como ser humano, para ter uma vida melhor, para ser mais feliz, ter mais sucesso. Não existe fórmula mágica para nada disso. A fórmula mágica eu tive a consciência, eu adquiri a consciência, eu adquiri o autoconhecimento, a informação. É minha obrigação mudar. Mas eu posso escolher não mudar. Cabe a cada um, né? Cada um com sua consciência, como diz o velho ditado. Mas o conhecimento está aí. Gente, eu de verdade espero ter contribuído com vocês. A princípio, o que eu tinha para passar era isso, né? Para passar para vocês era isso. Só lembrando que esse tema, ele veio em função de um pedido de uma pessoa, né? E essa pessoa, inclusive, foi a minha filha. Por mais que ela já tenha lido, por mais que a gente já tenha conversado sobre isso, ela falou, mãe, fala, porque as pessoas, elas têm ansiedade, porque ela associou muito o estômago com a ansiedade, né? As pessoas têm a ansiedade, então elas precisam saber. E eu falei, ok, uma boa dica, minha filha, vamos fazer. Então, se esse vídeo contribuiu, né, na vida de vocês, passa ele para pessoas que vocês acham que têm necessidade de ouvir isso, né? Para elas também terem a oportunidade de evoluir, certo? Gente, fiquem todos muito bem, muito, 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 muito bem. Um grande beijo, um beijo muito, muito carinhoso. E quarta-feira a gente se encontra. Se vocês sentirem vontade de colocar ali nos comentários, Adriana, fala de determinada doença ou determinada enfermidade, manda pra gente, que daí a gente discute juntos, tá bom? Um grande beijo e até quarta-feira.